Olá, eu sou Sami Antunes e seja muito bem-vindo ao meu canal Saúde com Ciência. E o tema de hoje é ideologia. Quer ou não uma para viver? É possível viver sem ideologia? Doce ilusão, achar que liberdade seria o tema mais complexo e de difícil síntese que este canal apresentaria. Mal sabia que viria por aí a ideologia. Ideologia, quer ou não uma para viver? É possível viver sem ideologia? Para responder essa questão, é preciso primeiro conhecer o significado e origem deste neologismo, criado no final do século XIX a partir dos termos gregos eidos, ideias e logos, estudo. Estudo das ideias, pelo filósofo iluminista francês Antoine de Tracy, não sei se é assim que se pronuncia, que em sua obra de 4 volumes, Elementos de Ideologia, deu à ideologia o significado de ciência das ideias. Hoje este termo está tão na moda quanto é polemizado, tanto que me rendeu a curiosidade de conhecê-lo mais e melhor, para quem sabe conseguir responder às 2 perguntas feitas no início deste vídeo. Quando comecei minha pesquisa, entendi que ideias prontas sobre isso ou aquilo de nada me seriam úteis e que eu não poderia me ater somente aos que detinham as mesmas motivações que eu. É preciso buscar na fonte elementos de ideologia de Tracy, Ideologia Alemã, o Manifesto Comunista e o Capital, os 3 últimos de Karl Marx. E para ajudar com a inspiração, distopias são sempre um bom pedido. Revolução dos Bichos e 1984, ambos de George Orwell. Assim sendo, Tracy em sua cela começou seu projeto de ciência, projeto este que seria pouco depois depreciado por Napoleão Bonaparte. Ideólogos, sonhadores, subversivos e estranhamente metafísicos, entre outros termos, faziam parte do repertório ideofóbico de Napoleão, que acusou Tracy e seus seguidores de fomentar agitações políticas e de culpados pela derrota do exército francês na Rússia. Apesar das perseguições, Tracy deu continuidade à sua obra. Para ele e seus seguidores, toda experiência humana, ao invés de ser examinada a partir da teologia ou da metafísica, deveria ser estudada pela razão, reconstruindo a política, a economia e a ética do mais simples ao mais complexo. Diferente da especulativa metafísica, a ideologia deveria ser uma ciência prática que contribuiria com bases sólidas para a moral e a ciência política, sem dar margem para erros e preconceitos. Mas como de rainha das ciências, aquela que diagnosticaria as raízes da ignorância humana, passou a ser uma ilusão, falsa consciência da realidade, ideias sem conexão com a realidade histórica? A isso devemos não só a Napoleão, mas também ao filósofo e sociólogo alemão, considerado fundador do socialismo científico e da teoria comunista, aquele que, influenciado pela dialética hegeliana, criou um novo conceito de dialética sustentado na produção material da humanidade, o materialismo histórico dialético. Estou falando de Karl Marx, dono da célebre frase: os filósofos limitaram a interpretar o mundo de várias formas, o que importa é transformá-lo. Marx elaborou, a partir da década de 1840, o termo ideologia, denominando como distorção da realidade e apresentando o capitalismo liberal da sociedade contemporânea em posição equivalente ao da religião. A partir da leitura da obra de Tracy, Elementos de Ideologia, Marx passou a vincular o termo ideologia com os interesses da burguesia. Em suas obras, Marx se refere à ideologia como o discurso ou as ideias da classe dominante, as ideias que dominam, sendo a classe dominante a burguesia, detentora da propriedade privada e dos lucros do meio de produção. Esse lucro seria a parte não remunerada do trabalho, e a dominada, o proletariado, aquele que vende sua capacidade de trabalhar em troca de um salário. Ressalta ainda que a classe dominante também detém o monopólio da produção intelectual e cultural, e com isso consegue manipular o proletariado, legitimando as desigualdades e alienando os trabalhadores quanto à sua própria realidade, como por exemplo a separação entre a mercadoria e a forma como ela foi produzida, ao qual ele denominou também como
fetichismo, ou a separação entre o trabalhador e os meios de produção, e ainda o desmembramento das etapas do processo de fabricação de um bem. Com isso, segundo Marx, o trabalhador não enxerga seu trabalho no produto final e não percebe como e quanto ele contribui nessa cadeia de produção. Importante pontuar que quando Marx escreveu sua teoria, a realidade das condições de trabalho no século XIX eram realmente muito precárias. As concepções de Tras e Marx apontam dois tipos de ideologia: a neutra, concebida por Tras, adepto da corrente materialista que atribui as ideias e ações humanas somente a causas naturais e materiais, primando pelo conhecimento científico baseado na observação e absolutamente contrário às concepções espirituais e à educação religiosa. E a ideologia crítica, descrita por Marx em contraposição aos ideólogos alemães, e que atribui ao termo uma separação entre a realidade e as ideias, promovida pela burguesia como forma de ocultar, normalizar, justificar e amenizar a apreensão da realidade pelos trabalhadores e as tensões sociais com o intuito de explorá-los. Refere-se ainda que o discurso ideológico oculta sua própria origem e verdade, que é feito de lacunas e que, se preenchidas, incorrerão na autodestruição da ideologia, e que os ideólogos promoviam uma subversão entre a realidade e o pensamento, submetendo a realidade ao pensamento, adequando assim fatos às ideias e não o inverso, que seria o correto. E que isso se faz necessário para a manutenção e reprodução de um determinado arranjo social, evitando que aqueles que de alguma forma são prejudicados se rebelem contra esse sistema por imaginando que este não é possível de ser modificado. Mas qual seria então a solução para esse problema evidenciado por Marx e também por Engels? Diferente de Proudhon, filósofo político e econômico francês e primeiro grande ideólogo anarquista da história, não seria com o anarquismo. Este, inclusive, surge também no século XIX e é proposto pelo filósofo político inglês William Godwin, que sugere um novo sistema político e econômico distinto do capitalista liberal que imperava desde a Revolução Industrial. Já para Marx, caberia ao proletariado tomar consciência de si, consciência de classe e compreender sua posição no processo e suas diferenças em relação à burguesia. Essa percepção de pertencimento permitiria ao proletariado organizar-se para fazer uma revolução proletária, que teria como ponto de partida o socialismo e como resultado final o comunismo. A grande questão é: assim como o anarquismo, o capitalismo, a democracia e o fascismo, o socialismo e o comunismo também não seriam ideologias? Como enxergá-las diferente do conceito de ideologia elaborado por Marx? Como garantir que os que estejam no comando da revolução não farão sua própria interpretação, transformando as distopias de Orwell numa realidade ainda mais desigual ou num regime ditatorial nada compatível com a liberdade humana, como Lenin, Trotsky, Stalin ou o chinês Mao Tse-tung fizeram, para não dizer o que fazem hoje os ditadores, os chefes de Estado ou presidentes, ou como prefiram ser chamados, da Rússia, Cuba, Coreia do Norte, China, Venezuela, Nicarágua. No frigir dos ovos, realmente é difícil não ter ou crer em uma ideologia, até porque experienciamos uma em nosso país, que alguns julgam ser democracia e outros criticam a desigualdade de direitos e que por isso seria uma democracia corrompida. O importante mesmo é conhecer. Assim como Dostoiévski escreveu em seu Sonho de um Homem Ridículo, maior que a vida é o conhecimento da vida. E você, sabe quais respostas o anarquismo, o comunismo, o capitalismo e as demais ideologias políticas nos oferecem para resolver os problemas enfrentados hoje pela humanidade? E os meios que devem ser usados para atingir esses resultados prometidos? Então estude. Não busque informações somente a partir da interpretação de outros que pensem parecido com você ou que tenham as mesmas motivações que você. Vá você mesmo à fonte, livros, audiobooks, e depois de estudar, tire suas próprias conclusões. Ideologia, quer ou não uma para viver? É possível viver sem ideologia?
para finalizar, uma frase de A Revolução dos Bichos de George Orwell. De certa maneira, era como se a granja tivesse ficado rica sem que nenhum animal houvesse enriquecido, exceto, é claro, os porcos e os cachorros. George Orwell. E se quiser conhecer mais sobre os tipos de ideologias políticas ou sobre teoria de gênero versus ideologia de gênero, escreva aí nos comentários. Quem sabe não será o tema do meu próximo vídeo. E se o que eu falei fez algum sentido para você, curta! Inscreva-se no canal para receber mais conteúdo que dê vazão à impermanência da sua alma. Compartilhe. Um beijo meu e até o nosso próximo encontro.